terceiro domingo na Quaresma, texto do Evangelho de hoje, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 13, os 9 primeiros versos. Lucas, capítulo 13, os 9 primeiros versos. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vou-lo afirmo. Mas, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, está bem. Se não, mandarás cortá-la. Palavras vivas do nosso Deus maravilhoso para a nossa salvação. Que Deus nos ilumine. Amém. Não se sabe ao certo se estes episódios de fato aconteceram. O episódio da Torre de Siloé, o episódio horrível de Pilatos, juntando o sangue de alguns galileus ao sangue do sacrifício que ofereciam, uma coisa horripilante. Não sabemos se esses episódios aconteceram. Não se pode, por exemplo, evocar o testemunho de um historiador importante daquele período, Flávio Joséfo, cuja escrita não teria se furtado a narrar acontecimentos tão trágicos. Mas o importante é que tais eventos, reais ou imaginários, eles revelam coisas muito interessantes. Eles nos fazem pensar. Eu me lembro de Paul Ricoeur, o filósofo, que dizia que todo símbolo faz pensar. E como estas duas histórias, esses 2 episódios, e como essa parábola contada por Jesus, como tudo isso nos faz pensar. Vamos focar o nosso pensamento apenas num aspecto, então, que esse texto tão rico nos sugere. Esse texto nos faz pensar numa verdadeira doença de todas as épocas, que talvez seja uma espécie de câncer da humanidade de todos os tempos. Pelo menos quando a gente olha para a tradição bíblica. É a doença que eu chamaria do narcisismo oculto. Narcisismo. Esse estar enamorado pela própria imagem, por si mesmo, se achar o máximo. E oculto, uma coisa geralmente invisível, inconsciente. O narcisismo oculto. O narcisismo oculto, que na linguagem de Santo Agostinho é uma espécie de deformação do nosso coração. Essa deformação que se revela principalmente
E esse é o sintoma principal do narcisismo oculto, no julgamento apressado do outro, na culpabilização muito imediata do outro, geralmente para aplacar o horror dos acontecimentos e principalmente a parte que cabe nesses acontecimentos ao próprio narcisista oculto. Outra característica do narcisismo oculto é fazer com que a gente olhe em primeiro lugar o pecado das pessoas, o erro das pessoas, o desacerto das pessoas e não o sofrimento delas. A vida de Jesus, ela representa uma quebra a todo o narcisismo oculto. O olhar de Jesus, por exemplo, é um olhar que está sempre dirigido ao sofrimento das pessoas, não, num primeiro momento, ao pecado delas. Aliás, quem disse isso foi um grande teólogo católico chamado João Batista Metz. O narcisismo oculto, ele nos dá a ilusão de que estamos situados numa zona neutra, protegida, segura, a partir da qual podemos então julgar os acontecimentos do mundo, olhar os acontecimentos, sobretudo trágicos, como se fossem coisas que não nos dissessem respeito. E aí vem aquela conversa aos ouvidos de Jesus: viu aquela torre que caiu sobre os 18? Alguma coisa eles fizeram para merecer isso. Viu o que a raposa fez com aqueles galileus que entraram no templo para sacrificar? Matou-os de tal sorte que não se sabia o que era o sangue do sacrifício, o sacrifício daquelas pessoas. São os narcisistas ocultos que estão ali soprando nos ouvidos de Jesus. Nós não somos, nada temos a ver com isso. Nós não somos culpados pela morte dos meninos lá em Costa Barros, mortos pela polícia. Nós não somos culpados pela tragédia de Mariana, um rio morto pela ganância desse verdadeiro Pilatos, que é essa forma atual de capitalismo que vai cooptando, que vai aniquilando, que vai comprando tudo, que vai silenciando tudo. Nós não somos culpados pela tragédia da situação dos hospitais e das escolas públicas da nossa cidade, do nosso estado, desse país, onde há tanta transfusão criminosa de recursos para os bolsos dos Pilatos, Cunhas, Eduardos, Dirceus e outros tais. Nós não somos culpados, mas nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis. O narcisismo oculto nos faz pensar que estamos numa zona protegida, proba, estamos acima dos acontecimentos, mas para Jesus, os acontecimentos, eles são para todos, ocasiões para a culpabilização de poucos, mas lugares para a responsabilização de todos. Se todos não fizerem uma leitura desses acontecimentos, não vão conseguir dar um passo à frente. Nem o livro de Jó, essa grande obra da literatura universal, que fala de uma tragédia pessoal, de uma torre de Siloé, que se desaba sobre uma vida, sobre uma família, nem o relato de Jó foi capaz de eliminar esse cancro que é o narcisismo oculto. Acharmos que se aconteceu alguma coisa ruim com aquela pessoa, é porque ela é culpada, ela mereceu isso. Assim pensavam os amigos de Jó. Assim pensavam os contemporâneos de Jesus, e é isso que chega aos ouvidos dele. E achando isso, as pessoas crescem, se acham
Isso não aconteceu comigo porque eu sou legal, eu sou correto, eu sou o cara. Eles não mereceram isso. Pensar assim é ter o coração deformado. Pensar assim é se colocar acima dos outros. Pensar assim é estar doente do coração. E aí Jesus vai dizer: todos somos falhos, todos somos devedores. Linguagem bíblica, todos somos faltantes, no sentido de que algo nos falta. Todos somos pecadores. Nenhum de nós é capaz de ser honesto 24 horas por dia nas obrigações públicas, nas relações com Deus. Como nós mentimos no amor. Alguém é honesto 24 horas por dia no amor, nos afetos, nas relações interpessoais? Todos somos pecadores. Todos temos algum buraco em nós. Nem Gandhi o foi. No caso de Gandhi, o seu pacifismo, quando mais a gente lê Gandhi, era no fundo uma luta contra os seus próprios impulsos agressivos, que não eram poucos. Gandhi tinha consciência disso. Por isso, a grande parábola, no meu entendimento do texto bíblico, é a parábola do publicano e do fariseu. E o publicano é essa voz que Jesus dá expressão agora: sê propício a mim, Senhor, eu sou pecador. Mas o narcisista oculto, não. O coração deformado, não. Ele se acha. Ele não só se acha, como elege, vez por outra, um bode expiatório para provocar toda a raiva, toda a miséria que às vezes há no coração dele. Porque ele também tem as suas dificuldades, as suas dores, os seus buracos, porque ele também é pecador. Todos somos pecadores, todos temos que mudar, todos temos que nos transformar, vai dizer Jesus. O narcisista oculto, ele se esquece o que Abraham Heschel, o teólogo que nós estudamos aqui na classe Poutilha, que disse tão bem, referindo-se ao holocausto: alguns são culpados, todos somos responsáveis por chegar onde chegamos. Alguns são culpados, mas todos somos responsáveis. O narcisista oculto, ele não quer essa responsabilidade, ele não quer se ver nas tragédias do mundo, nem nas suas próprias. Ele não quer sair desta zona de conforto. Ele é uma criança que não quer despertar, que não quer crescer. Mas para Jesus, todos os acontecimentos, sobretudo trágicos, são uma ocasião sempre, não para um culpabilizar, vejam, eles mereceram, não, mas em primeiro lugar para um renascer, para um mudar. Quando se culpabiliza muito, não se muda nada. Quando se responsabiliza muito, mudanças acontecem. Qual a nossa responsabilidade nessa injustiça social que amarra o nosso país, que não permite que possamos dar um salto de dignidade, de cidadania? O teólogo católico Antônio Pagola disse: a crítica que a gente faz, ela é fundamental, e temos que ser críticos e críticos quando queremos construir uma vida melhor, apontar esses outros, apontar essas estruturas, apontar esses empecilhos que não nos deixam viver a experiência da liberdade como pessoas, como povo. Mas, diz ele, ela pode muito rapidamente se transformar num tranquilizante que nos impede de perceber a nossa parcela de responsabilidade naquilo que está errado no nosso país, naquilo que está errado na nossa comunidade, naquilo que está errado na nossa casa.
Todos temos responsabilidades. Então Jesus quebra essa lógica. Vocês também são pecadores. Vocês também. O sol nasce, disse numa outra ocasião, sobre justos e injustos. A chuva cai sobre justos e injustos. Não sei mais nem se é a chuva ou se é o sol. Não é porque um é bonzinho, porque fez direitinho. Todos. Então, nós não podemos ficar nesse ciclo das culpabilidades alheias. É isso que o texto está dizendo. E aí a coisa que vem imediatamente a seguir: vamos cortar o arbusto. Vamos tirar aquilo que não presta. Vamos destruir aquilo que está atrapalhando. Essa é a nossa tendência imediata. Corta isso que não presta, joga fora. Então o texto mexe com essa ferida narcísica de todos os tempos. Nós não somos justos, nós não somos melhores, nós não somos certinhos, porque a desgraça não nos atingiu. É preciso desfazer essa equação: erro, pecado, castigo. E é preciso principalmente livrar Deus desse imbróglio no qual a humanidade o colocou. O texto de Isaías diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Chega de ficar encaixando Deus nas nossas visões distorcidas, preconceituosas, infantis de mundo. Deixemos Deus ser Deus. Parece que às vezes, no nosso pensamento, Deus é o maior dos narcisistas ocultos. Se uma pessoa adora uma coisa que não é o Cristo, vai ser jogado no inferno, porque mexeu com o narcisismo de Deus. Vocês imaginem? Mas, sobretudo, enxerguemos as desgraças, e por que não dizer as graças, como oportunidades para uma mudança verdadeira, profunda, uma mudança do coração, das entranhas, do mais profundo de nós. Todos temos que nos converter. Cantou o coral no momento da confissão. E uma sugestão, vocês querem? Para a gente começar? Vamos nos abrir mais para o sofrimento das pessoas e menos aos erros delas. Vamos nos abrir mais às possibilidades de mudança do que as condenações do presente. O reverendo Luiz Carlos Ramos nos ajuda com um acontecimento doméstico a enxergar melhor isso. É um pastor metodista que já esteve aqui conosco, um grande amigo. Ele diz que a sogra cuida do pequeno jardim da família. Não sei se ele quis dizer que a coisa está indo bem lá com o pomar, né, da família. Mas acho que ele estava elogiando realmente os trabalhos da sogra. E diz ele que há algum tempo há a suspeita de que uma pereira é a pé de pera, né? É mais bonito pé de pera, né? O pé de pera é uma espécie de patinho feio do pomar. E até as folhas da tal pereira parecem ser sujas quando comparadas às folhas de outras árvores, por exemplo. Então a família resolveu cortar, mas a própria família decidiu dar uma pequena chance, esperaram mais uma estação para tirar o patinho feio do pomar. E o resultado, segundo ele, foi uma linda árvore que apareceu no ano seguinte, com flores e frutos inimagináveis. E ele conclui, o reverendo Luiz: antes de nos livrarmos das pessoas nas nossas igrejas, escolas, casa ou trabalho, convém pensar se elas são mesmo tão estéreis como supomos, ou se ao contrário, não seríamos nós também, teríamos a nossa parcela de mal adubadores, mal regadores. Continua ele: antes de descartarmos uma pessoa da nossa vida, dediquemos um tempo para cuidar dela.
Quem sabe se no ano que vem ela não acabe nos surpreendendo, aparecendo diante de nós, carregada de deliciosos figos, saborosas maçãs ou suculentas peras. A abertura ao sofrimento de um simples pé de pera pode ser ocasião para enfrentarmos essa praga do narcisismo oculto. Oxalá que nos abramos mais aos sofrimentos das pessoas, mais do que aos seus equívocos, os seus erros, as suas dificuldades. E que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém.